Olá, seja bem-vindo a mais uma quarta de estudo online da Batista Vila Formosa. E eu tenho certeza que mais uma vez vamos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E é bom ressaltar que quando nós aprendemos mais, conhecemos mais da palavra do Senhor, além de nos aproximarmos mais do Senhor, nós conhecemos cada vez mais a vontade dele para as nossas vidas. Tenho certeza que nós vamos sair daqui edificados nessa oportunidade. Não saia daí, nós vamos ter uma participação musical, depois do estudo com o pastor Gabriel Porto. No final eu retorno com as nossas comunicações e aproveite aí para compartilhar. Nós estamos pelo Facebook e YouTube, convide os seus amigos e participe conosco. Retorno no final. Graça e paz a todos vocês que estão nos assistindo, sejam bem-vindos a mais uma quarta de estudo aqui na Batista Vila Formosa.
Vocês se lembram da semana anterior, nós começamos a falar sobre as epístolas eclesiásticas. Nós já falamos sobre Romanos, 1ª e 2ª Coríntios e Gálatas. Hoje eu darei continuidade ao estudo das epístolas eclesiásticas. Nós iremos falar sobre Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses e também a carta aos Hebreus. Então, sem demora, já vamos começar na carta aos Efésios. A carta aos Efésios, ela foi escrita por volta do ano 62 d.C., quando Paulo já estava lá em Roma, cumprindo a sua primeira prisão, que foi uma prisão domiciliar. Conforme diz ali o livro de Atos, ele ficou 2 anos numa prisão domiciliar, numa casa alugada, lá em Roma, e enquanto aguardava o seu julgamento, ele podia pregar o evangelho e receber pessoas ali em sua casa. Né? E nesse tempo ele escreveu a carta aos Efésios, entre várias outras cartas. É uma carta com 6 capítulos. Então, de uma forma bem breve, eu posso dizer que no capítulo 1 nós temos a introdução, onde Paulo fala das bênçãos espirituais que Cristo nos deu. A partir do verso 3 do capítulo 1, Paulo diz assim: Seja bendito Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. E aqui ele continua desenvolvendo essa ideia da bênção espiritual que nós recebemos por meio da salvação em Cristo. Até que no capítulo 2 ele entra a respeito da nova vida que nós devemos ter em Cristo e também dessa nova humanidade. O que ele quer dizer com essa nova humanidade? Antes, o mundo era dividido entre judeus e gentios. De uma forma direta ou indireta, para poder ser salva, a pessoa tinha que estar ligada ao povo judeu. Mas na nova aliança em Cristo, essa barreira foi desfeita, foi quebrada. A partir do verso 14, do versículo 14 do capítulo 2, diz assim: Ele é a nossa paz, o qual de ambos, judeus e gentios, fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei e os mandamentos expressos em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, ou também uma nova humanidade, podemos traduzir, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um só corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, esse é um dos mistérios que não haviam sido revelados no Antigo Testamento. Por meio do sacrifício de Cristo, judeus e gentios sendo unidos em um único grupo, em um único povo de Deus, a saber, a Igreja de Jesus Cristo. E no capítulo 3, Paulo vai falar que ele foi chamado apóstolo principalmente para pregar para os gentios. Ele foi chamado como um apóstolo de Cristo para os gentios. E ainda no capítulo 4, falando sobre essa questão da unidade, ele diz que há uma só fé, um só Senhor, um só Espírito, um só batismo, um só Deus que é Pai de todos. E nessa unidade do corpo de Cristo, o Espírito Santo trabalha dando dons, concedendo dons de formas diferentes a cada uma das pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. A partir do verso 11 do capítulo 4, ele diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então aqui ele continua trabalhando essa questão da unidade do corpo de Cristo, judeus e gentios fazendo parte da igreja, recebendo dons, diferentes dons que complementam uns aos outros, todos precisando uns dos outros.
E então, no capítulo 5 e na primeira parte do capítulo 6, ele dá várias orientações a respeito do convívio eclesiástico, secular, conjugal, familiar e até profissional, né? O relacionamento ali entre servos e senhores ou trabalhadores e patrões, poderíamos colocar nos dias de hoje. E no capítulo 6, o último capítulo, tem um trecho muito conhecido, o trecho da armadura de Deus, né? A partir do verso 10, ele diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aí Paulo vai fazendo uma analogia, descrevendo uma metáfora, onde ele compara cada parte da armadura a uma virtude, a uma característica que o cristão deve ter para poder enfrentar as batalhas espirituais. E assim ele encerra a carta aos Efésios. Depois disso, vem a carta aos Filipenses, que também foi escrita quando Paulo já estava lá em Roma, na sua prisão domiciliar. A carta aos Filipenses, Paulo vai trabalhar bastante a respeito da questão da humildade que o cristão deve ter. No começo do capítulo 1, ele faz uma introdução, fala dos seus sofrimentos e da expansão do Evangelho. Quando chega no capítulo 2, para exemplificar a respeito da humildade que o cristão deve ter, ele usa o próprio Cristo como exemplo. A partir do verso 5, ele diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, ou algumas traduções dizem assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso o Pai o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, aqui Paulo vai trabalhando a questão da humildade que o cristão deve ter, que o próprio Cristo, mesmo sendo Deus, se humilhou, e se colocou numa posição humilde para que o Pai o exaltasse no tempo certo. E assim deve ser com todos nós cristãos. Já no capítulo 3, ele continua, ele entra novamente num tema recorrente que Paulo fala em praticamente todas as suas cartas, que é a salvação vem exclusivamente pela fé e não por obras da lei ou práticas da lei. E a respeito disso, ele fala a respeito de tudo que ele tinha quando era judeu. Era um fariseu, ele tinha linhagem, tinha uma dinastia, tinha um status social, tinha conhecimento segundo os homens, mas ele considerou que todas essas coisas não tinham valor nenhum e considerou que o que realmente valia era o poder de Deus, a unção de Jesus Cristo na vida dele e o chamado dele para servir como apóstolo. Isso fez toda a diferença na vida dele. E a respeito desse alvo que o cristão deve ter, ele diz assim, a partir do verso 12: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois por isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então, aqui ele explica esse conceito. O cristão deve deixar o seu passado, até uma redundância, deixar o seu passado para trás, esquecer do passado, das coisas negativas, do que já aconteceu, porque isso você não vai poder mudar. Você pode mudar daqui para frente, vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus, e isso que fará a diferença na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. E então, no capítulo 4, ele faz algumas saudações, algumas exortações e também encerra a carta. Na sequência, agora eu vou falar sobre a carta aos Colossenses. É outra carta que Paulo também escreveu durante a sua prisão em Roma. Na introdução,
ele já entra num assunto muito importante, falando sobre a supremacia de Cristo. É uma das cartas paulinas que afirma de forma mais clara a divindade plena de Jesus Cristo. Capítulo 1, a partir do verso 15, diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. E aí o texto prossegue. Então, aqui é um dos trechos que nos descreve de forma mais clara a divindade de Cristo. Depois, no capítulo 2, ele entra novamente nesse assunto de que a salvação é apenas pela fé, recebida por meio da graça e não por práticas da lei, e que, por isso, todos aqueles que se entregam a Cristo devem abandonar as práticas da lei de Moisés e viver uma vida pela graça, não buscando autojustificação por meio da lei ou qualquer outra prática. Depois, no capítulo 3, ele faz algumas orientações a respeito do convívio eclesiástico, secular, conjugal, familiar e profissional novamente. E no capítulo 4, ele faz algumas exortações e um encerramento. Até que nós chegamos, então, na primeira carta aos Tessalonicenses, Essa é interessante porque primeira e segunda de Tessalonicenses são as últimas na sequência de cartas eclesiásticas, mas elas, cronologicamente, foram as primeiras a serem escritas. Elas foram escritas ali por volta do ano 52 depois de Cristo, foram as primeiras cartas que o apóstolo Paulo escreveu. E como foi isso? Quando Paulo chegou em Tessalônica, ele ficou apenas poucos dias lá, pregou, encontrou algumas pessoas que creram, deu algumas instruções para eles, mas houve um forte levante dos moradores contra eles, e Paulo e seus ajudantes tiveram que fugir praticamente para Corinto. Então, lá de Corinto, ele ficava mandando seus mensageiros e acompanhando como essa igreja estava se desenvolvendo. E é para isso que ele escreveu as 2 cartas aos Tessalonicenses, para se comunicar ali de uma cidade vizinha e poder dar mais instruções, orientações e saber o que estava acontecendo por ali. A primeira carta aos Tessalonicenses ela é muito importante para a escatologia, ou seja, para o estudo do fim dos tempos, da volta de Cristo. Paulo fala muito sobre esse assunto. Às vezes as pessoas pensam assim, a igreja vai passar pela grande tribulação ou não vai? Essa carta ela responde isso com bastante clareza, porque o período também chamado de período da tribulação, ele é um período da ira de Deus, é o período em que se manifesta a ira de Deus contra o mundo, contra o pecado, contra os ímpios. E olha o que a carta vai falar no seu capítulo 1, a partir do verso 9, diz assim: Pois eles mesmos relatam de que maneira vocês nos receberam, e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos, a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Agora olha o verso 10. E esperar do céu seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Então aqui Paulo já começa falando que a igreja de Jesus Cristo será livrada desse período de ira que há de vir sobre todo o mundo, também conhecido como o período da grande tribulação. Depois, nos capítulos 2 e 3, Paulo conta como foi o seu trabalho ali naqueles poucos dias que ele ficou em Tessalônica, sobre as pregações que ele fez, as pessoas que creram e como ele teve que sair da cidade de forma apressada. Até que no capítulo 4, ele entra num assunto muito importante, porque os cristãos ali de Tessalônica estavam achando que quando Jesus voltasse, ele só levaria com ele os que estivessem vivos. E quanto aos que morrem, o que aconteceria com eles? Eles seriam prejudicados de alguma forma? Então, a partir do verso 13, Paulo vai explicar como se dará o modus operandi, digamos assim, a sequência dos eventos, como será no momento em que Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja. E ele diz assim: Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, os que já morreram,
para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Agora, a partir do verso 26, ele já entra no assunto propriamente dito. Ele diz assim: pois dada a ordem com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolem uns aos outros com essas palavras. Então, Paulo aqui, ele explica que quando não tem problema se a pessoa morreu crendo em Jesus, lógico, antes de Jesus voltar, porque nós, os que estivermos vivos, certamente não precederemos os que já morreram. Quando Jesus voltar, todos aqueles que morreram crendo em Cristo serão ressuscitados. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados para uma natureza imortal, glorificada, como Paulo explica ali em 1 Coríntios 15, e nos ajuntaremos a esses ressurretos para o encontro com o Senhor nos ares e estaremos todos juntos para sempre com Cristo. E depois no capítulo 5, ele continua explicando que nós devemos estar prontos para uma vinda do Senhor a qualquer momento, porque ela é iminente. Diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhe, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então aqui ele fala que os ímpios, principalmente, serão pegos de surpresa nesse dia e não escaparão. Mas nós que pertencemos a Cristo, somos livrados desse período de ira. Nesse mesmo capítulo 5, quando chega no verso 10, ele diz assim, verso 9, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós para que quer estejamos acordados, ou seja, vivos, quer estejamos dormindo, ou seja, mortos, vivamos unidos a Ele. Então aqui, Paulo confortou o coração desses cristãos de Tessalônica e os exortou a aguardarem uma vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua igreja a qualquer momento. E ele encerra a primeira carta aos Tessalonicenses. Eu gosto muito dessa passagem do verso 23, porque ele diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui esse é mais um texto que comprova que o ser humano é dividido em três partes, em corpo, alma e espírito. E Paulo diz aqui que vocês integralmente no corpo, na alma e no espírito sejam preservados, sejam guardados para o dia do Senhor, para o dia que o Senhor voltar para buscar a sua igreja. E assim ele encerra a sua carta. Então essa é a primeira carta aos Tessalonicenses e agora na sequência nós veremos a segunda carta aos Tessalonicenses. Na segunda carta aos Tessalonicenses, ela foi escrita em um intervalo de tempo bem pequeno em relação à primeira, porque mais ou menos 2 meses depois, enquanto Paulo ainda estava ali de Corinto, ele recebe informações de como a igreja estava, escreve a primeira carta aos Tessalonicenses, depois ele aguarda o retorno dos seus mensageiros para saber se eles receberam aquela carta, entenderam corretamente as informações e o que aconteceu, mas ele percebe que os cristãos de Tessalônica acabaram entendendo errado algumas partes, porque eles entenderam assim: Jesus está para voltar a qualquer momento, então vamos parar de trabalhar, não vamos fazer mais nada, vamos ficar só na praça pregando o evangelho, esperando Jesus voltar. E aí Paulo tem que mandar uma segunda carta aos Tessalonicenses
para explicar novamente para eles que nós devemos sim aguardar uma vinda do Senhor Jesus a qualquer momento, mas devemos, enquanto aguardamos essa vinda, prosseguir a nossa vida normalmente, trabalhando, buscando o nosso sustento, né, para podermos não ser um sobrepeso para alguém, né, tendo que nós mesmos, por meio do nosso trabalho, ter o nosso pão, o nosso sustento diário das coisas que precisamos. Então ele começa a sua segunda carta no capítulo 1, né? A segunda carta só tem 3 capítulos, onde ele diz assim, ele fala a respeito dos que sofrem por Cristo receberão descanso, e os que atribulam os servos de Deus receberão a tribulação divina. Então é muito interessante essa comparação, né? Porque ela tem muito a ver com a lei da semeadura. Aqueles que hoje perseguem os cristãos, eles serão perseguidos por Deus. E aqueles que hoje são perseguidos e atribulados pelo amor de Cristo, quando Jesus voltar, eles receberão descanso e alegria eterna por isso, né? Então, no capítulo 2, ele começa a dar detalhes a respeito de como será a vinda do Senhor e da manifestação do anticristo. E ele diz assim, irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, né, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Então aqui ele está falando do dia do Senhor. O dia do Senhor não é o arrebatamento da igreja. O dia do Senhor, de acordo com os textos e profecias do Antigo Testamento, é a vinda do Messias para julgar o mundo e estabelecer o seu reino. Então aqui o texto está falando da vinda do Senhor no fim da tribulação e não do arrebatamento. E aí, a respeito dessa vinda, ele diz assim: antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que chama Deus ou é objeto de adoração, chegando a sentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Não se lembram de que quando eu ainda estava com vocês, lhes costumava falar destas coisas? Né? Então, aqui ele explica que antes da volta do Senhor para julgar o mundo e estabelecer esse reino, precisa haver um período de apostasia sobre a terra e precisa se manifestar o anticristo, ou seja, precisa ocorrer todo o período tribulacional. E ao final deste que Jesus irá voltar. E por que o anticristo ainda não se manifestou? Paulo aqui vai dizer, e agora vocês sabem o que está detendo, para que seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação desde a antiguidade, né, algumas traduções dizem, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Então aqui Paulo explica que antes do Senhor voltar para julgar o mundo e estabelecer o seu reino, precisa haver um período de apostasia, o anticristo tem que se manifestar, então ocorrerá o período tribulacional. E por que ele ainda não se manifesta hoje? Porque alguém o detém. E esse que o detém é o próprio poder do Espírito Santo entregue à igreja em Atos 2 e que permanecerá junto com a igreja. E é por isso que a igreja tem que ser retirada antes, porque a única forma de retirar esse poder da terra, esse poder que restringe a manifestação do anticristo, é tirando a igreja. E aí sim, quando a igreja for retirada, esse poder que restringe a ação de Satanás será retirado também e o anticristo ficará livre para se manifestar e dar início ao período tribulacional, né? Então Paulo explica bem aqui em sua segunda carta aos Tessalonicenses. E a última das epístolas eclesiásticas é a carta aos Hebreus. Ela é o único livro do Novo Testamento que não está na ordem, porque se você olhar a sequência dos livros da Bíblia, primeiro vai ter 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão, que são as cartas pastorais, que eu vou falar na próxima quarta-feira, e depois disso é que vem a carta aos Hebreus. E por que isso? Porque a carta aos Hebreus é o único livro que até hoje não se sabe exatamente quem foi o autor dessa carta. O mais provável é que tenha sido Paulo, né?
Mas, por exemplo, as tradicionais introduções e encerramentos que Paulo faz não tem nessa carta, né? Então, é por isso que isso gera algumas dúvidas. Alguns sugerem que Paulo foi o autor, mas que na verdade não era uma carta isso, mas era um esboço de um sermão que ele fez para os hebreus. E que depois disso esse sermão foi copiado e dividido, né, compartilhado para as igrejas. Isso é uma possibilidade bastante provável, porque o estilo da carta e a própria linguagem encaixa muito com o estilo de Paulo. Mas, ao mesmo tempo, o texto não tem o estilo de uma carta de Paulo. Então, essa teoria de que foi Paulo que escreveu, mas que na verdade seria um sermão e não uma carta, ela faz bastante sentido, tá? Mas isso é só uma das teorias a respeito. Pode ser que ela tenha sido escrita por outro apóstolo ou alguém diretamente associado a algum apóstolo. Alguns dizem, por exemplo, que pode ter sido Judas ou Tiago ou Lucas, né? Existem várias possibilidades aí. Mas qual é o objetivo principal da carta aos Hebreus, né? Os primeiros seguidores de Cristo eram todos judeus. E sendo judeus, já era natural para eles seguir a lei de Moisés, porque eles já seguiam desde a infância. Então, depois de um tempo, quando os gentios começaram a ouvir o evangelho e se converter, eles perceberam que, a partir principalmente ali do concílio de Atos 15, que o gentio que se entrega a Cristo não precisava seguir a lei para ser um cristão, para ter o Espírito Santo, para ter os dons, e que por conta disso, para ser um cristão, não era necessário seguir a lei de Moisés. E isso fez com que essa primeira geração de cristãos judeus começassem a abraçar o viver pela graça e abandonar as práticas da lei. Mas então surgiu um grupo dentro da igreja chamado de os judaizantes que se levantaram contra isso e disseram não, todas as pessoas têm que continuar praticando a lei de Moisés, guardando o sábado, tendo restrições alimentares e fazendo todas as práticas previstas na lei de Moisés, circuncidando inclusive. E a carta aos Hebreus ela foi escrita justamente para essa finalidade, para mostrar que a nova aliança em Cristo é superior à antiga aliança da lei de Moisés em todos os aspectos, e que a pessoa que se entrega a Cristo agora está na nova aliança, e por isso não precisa mais das coisas das antigas. Então, o foco da carta é exatamente isso. Aqueles que se entregam a Cristo não precisam voltar para a lei, porque a nova aliança é superior à antiga. Ele começa no capítulo 1 falando que Cristo é superior aos anjos, porque ele é o próprio Deus. Mesmo quando ele se fez homem e por um curto período de tempo foi menor que os anjos, a Bíblia diz que quando Deus introduziu o primogênito no mundo, ele disse que todos os anjos o adorem, como é descrito ali nos evangelhos. Então Cristo é superior aos anjos, mas ele se fez homem em nosso favor. Então, por um curto período de tempo, ele abriu mão de sua glória, mas isso não fez ele inferior. Então, no capítulo 3, o texto vai explicar que Cristo é superior a Moisés. E ele começa a falar dos sumos sacerdotes que existiam na época da lei de Moisés e que eram imperfeitos e de tempos em tempos tinham que ser substituídos. Né? E mais à frente ele vai falar do sacerdócio de Cristo, mas eu vou seguir a ordem aqui. E no capítulo 4, ele fala que o povo de Deus ainda precisa ter um descanso, que Deus prometeu que daria um descanso para o povo de Deus. E alguns achavam que isso se cumpriu quando Josué, com o povo de Israel, tomou posse da terra prometida. Mas a respeito disso, o salmista diz que ainda falta um descanso. E esse descanso hoje é um descanso espiritual. Todos aqueles que entregam a sua vida para Jesus Cristo, eles podem ter paz com Deus, paz com o semelhante, paz consigo mesmo, e assim podem entrar nesse descanso de Deus. E o autor convida as pessoas para que se entreguem a Cristo e possam participar desse descanso. E aí no capítulo 5 ele explica do sumo sacerdote e dos vários rituais que ele fazia na antiga lei de Moisés,
e compara isso com Jesus na nova aliança, porque Jesus é o nosso único e eterno sumo sacerdote na nova aliança. No capítulo 6 ele vai falar do perigo da incredulidade, aqueles que continuam incrédulos achando que a justificação vem pela lei de Moisés. Se a pessoa acha que pela lei, alguém que já morreu, que reconhece que Cristo já morreu por ela, já reconhece a Cristo, e voltar para a lei, achar que precisa da lei para ser salvo, então Cristo teria que morrer de novo para ela, para justificar ela da condenação que a lei causa para essa pessoa, o que seria impossível. Então aqui ele faz até essa metáfora, essa hipérbole, né? Depois no capítulo 6 ele começa a comparar sobre Melquisedeque e Jesus, mostrando que os mesmos princípios que Melquisedeque tinha no Antigo Testamento, Jesus agora é o único sumo sacerdote dessa nova aliança, que não depende da linhagem de Arão, mas de uma seleção feita pelo próprio Deus. Então no capítulo 8 ele explica que Jesus é o nosso único e eterno sumo sacerdote da nova aliança, é o nosso intercessor perante Deus, é por meio dele que nós nos achegamos ao Pai, um sacerdote perfeito, puro, santo, imortal, sem pecado. No capítulo 9, o autor vai comparar o tabernáculo terreno, com todas as coisas que tinham ali, com a obra redentora de Cristo já realizada. E então, no capítulo 10, ele deixa bem claro que o sacrifício de Cristo, que foi único e suficiente, é muito superior a todos os sacrifícios da lei de Moisés e que por isso não há mais necessidade de se realizar nenhum tipo de sacrifício, porque Cristo já foi o nosso sacrifício eterno, suficiente e perfeito para o perdão dos nossos pecados. No capítulo 11 nós temos um texto muito conhecido que é o chamado Rol dos Heróis da Fé, onde o autor vai pegando vários exemplos de homens que viveram pela fé, foram salvos e justificados pela fé em Deus. Até que no capítulo 12 ele chega nessa conclusão: se nós estamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, pessoas que viveram antes de nós e viveram pela fé e morreram pela fé, o mínimo que nós podemos fazer é também dar continuidade a essa fé e não desanimarmos com as correções de Deus, porque Deus corrige aqueles a quem ama. Deus corrige como um pai corrige um filho. Quem não recebe correção é porque não é filho, é um bastardo, ou não é da família. Então, se nós recebemos correções da parte de Deus, é porque Ele está nos tratando como filhos. E no capítulo 13 ele faz algumas exortações e o seu encerramento. Essa é a última carta das cartas eclesiásticas, né, que eu creio ter sido escrita por Paulo, apesar disso não ter sido comprovado. Aqui se encerra esse grupo e na próxima quarta-feira de estudo eu falarei sobre as epístolas pastorais, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemon. Agradeço pela sua presença, vamos fazer uma breve oração para poder encerrar esse estudo. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma semana em que nós pudemos aprender da Tua Palavra e peço para que o Teu Espírito Santo esclareça as mentes e consolide, grave esses ensinamentos nos corações de todos os que estão nos assistindo e ainda irão assistir no futuro. Muito obrigado, Senhor Deus, por ter nos deixado a Sua Palavra, que é viva e eficaz, santa, verdadeira e útil para nós em todas as áreas. Muito obrigado, Senhor. Essa é a oração que eu faço já agradecendo em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua presença. Espero que você tenha gostado de mais essa quarta-feira de estudo e nos vemos na próxima semana, onde eu falarei a respeito das epístolas paulinas pastorais. Até lá e que Deus te abençoe.
esperança viva, tua presença, provém em mim o mais doce amor, que liberta o meu ser da vergonha
Quero chamar a sua atenção agora para a nossa agenda, para que você possa continuar nos acompanhando, quer online ou presencialmente. Nós temos às quartas-feiras, às 20 horas, pelo Facebook e pelo YouTube, a quarta de estudo ou as quartas de estudo. Quintas-feiras nós temos o online com o pastor, às 21 horas apenas pelo YouTube. E as celebrações do final de semana do domingo, às 10 horas da manhã, nós temos a nossa celebração, a transmissão online, e às 19 horas nós temos presencial e online. Se você quiser estar conosco, se você quiser participar aos domingos às 19 horas, está aparecendo aí na tela o 0800, você pode ligar, é um número de telefone gratuito, você pode ligar, agenda o domingo que você quer estar conosco, porque nós temos que cumprir alguns protocolos e entre eles está a limitação da quantidade de pessoas que nós podemos receber aqui aos domingos às 19 horas. Então, por gentileza, é só você fazer o contato, você vai ser muito bem atendido e com certeza o pessoal vai agendar e você também o domingo que você pode estar conosco. Sem esquecer que aqueles que não puderem estar e estão em casa vão continuar assistindo às nossas transmissões online e à noite é o culto ao vivo que também é transmitido. Quero agradecer você que tem contribuído financeiramente, tem ajudado a sustentar essa obra, podemos ajudar outras pessoas, então você que já faz parte da Batista Vila Formosa, muito obrigado, continue realmente sendo fiel, porque com essas contribuições, além de manter o nosso trabalho, nós estamos podendo ajudar outras pessoas. Você que tem nos acompanhado, visitante, obrigado pelas suas ofertas, pela sua doação, porque também estamos conseguindo abençoar outras vidas. Eu quero agradecer a todos vocês mais uma vez por essa oportunidade. Espero que você continue conectado, que você continue participando conosco. Qualquer dúvida ou se você quiser fazer um pedido de oração ou quer uma orientação, utilize também o 0800 para que você possa deixar o seu pedido, para que o Ministério de Intercessão, os pastores possam orar pela sua vida ou possa atender você e dar uma palavra. Que Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigado e até a próxima, se Deus nos permitir.